A paz, irmãos, boa noite a todos. Alegria muito grande estar novamente na casa do Senhor. Vivemos um momento que, de fato, tem sido difícil para todos nós, mas Deus tem sido bom, como sempre, a todo tempo, né? Eu convido a todos fecharem seus olhos, levantarem seus pensamentos, entoar uma oração ao Senhor, em forma de agradecimento por ter nos sustentado, estar nos sustentando até aqui, e crendo e profetizando que esse tempo vai passar, que todos nós vamos poder estarmos juntos logo logo, e que estejamos felizes na presença do Senhor, nessa oportunidade que Deus nos está nos dando, de mesmo sendo num modelo, num formato diferente, está adorando ao Senhor, está tendo a oportunidade de, mesmo nas nossas casas, estar junto das nossas famílias, adorando o nome do Senhor, que é para isso que estamos aqui. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que está fazendo em nossas vidas, Pai. Por apesar da dificuldade, Senhor, que estamos enfrentando, que nossa nação está passando, com crise política, com crise sanitária, Pai. O Senhor tem colocado a mão sobre o teu povo, sobre aqueles que adoram ao Senhor e servem a Ti, Pai, filhos teus, Senhor. Que o Senhor venha descer com cura sobre a nossa nação, sobre o nosso país, Pai, sobre todo o mundo, Senhor, visitando os hospitais, os leitos, aqueles que não podem estar na presença do Senhor, Pai, por estar em coma ou por estar entubado. Que o Senhor venha visitar essas pessoas com cura, Senhor. Venha visitar as famílias que perderam, Senhor, os seus entes queridos, amigos, descendo sobre eles conforto, a paz que excede todo entendimento, que só vem de Ti, Senhor. Que o Senhor venha nos capacitar, nos fortalecer, que não venhamos esfriar na Tua presença, Senhor. E esse momento vai passar, eu creio, em nome de Jesus, Senhor. Visita cada lar neste momento, Senhor, com a Sua presença, com a Sua paz, com o Seu amor. Enche, Pai, cada pessoa que está conectada com nós neste momento ao Espírito Santo, Senhor, que venham ser cheios, em nome de Jesus. Venhamos entoar a perfeita adoração a Ti, Pai, em nome de Jesus. É isso que te pedimos, já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande,
por tudo que fizeste a mim, não merecedor, mas provaste seu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não expressam a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu agradeço a ti.
Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Imutável é Jesus. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Jesus, aleluia. Amém.
Meus irmãos, boa noite, graça e paz seja com todos. Nós estamos felizes por estarmos reunidos aqui nessa oportunidade. E pode até ter se tornado um clichê, mas é a mais pura verdade do nosso coração. Gostaríamos de estar presencialmente com todos, celebrando ao Senhor por esta oportunidade, como habitualmente fazíamos, com o coração cheio de alegria. Mas a oportunidade não nos concede ainda de estarmos seguramente reunidos para celebrar o nome do Senhor, mas o Senhor provê essa oportunidade de chegar à sua casa, à sua família, aos nossos amigos que estão nos assistindo nessa noite, para compartilhar o Evangelho, que é poder de Deus, e é poder de Deus para a nossa salvação. Nós estamos dizendo sempre aqui, principalmente com a carta que nós estamos estudando, que é a carta aos Romanos, que o Evangelho transforma pessoas para transformarem o mundo. Nós entendemos que o Evangelho não é conceito e nem filosofia. O Evangelho é a palavra de Deus, é a boa notícia que Deus enviou através de Cristo, que nele nós somos justificados, nele nós somos alcançados, somos perdoados e temos agora a nossa filiação por intermédio do sacrifício de Jesus. E é dele que nós vamos falar nessa noite. Se você ainda não fez isso, tire tudo aí que impeça a tua atenção. Nós estamos num culto. E aí não dá para, ao mesmo tempo que estamos fazendo as coisas, prestar um culto ao Senhor racional que envolve o nosso entendimento. Então o que eu peço a você? Separe agora para ouvir a palavra de Deus. Acalme aí o seu coração, os ânimos, e vamos nos assentar agora à mesa do Senhor, para entender e compartilhar o que Ele tem ao nosso coração. Pegou a sua Bíblia, pegou o caderno, pegou caneta para anotar a mensagem de Deus ao nosso coração nessa noite? Se sim, eu convido você a abrir a sua Bíblia, a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8. Eu particularmente gosto da carta aos Romanos, e eu gosto do capítulo 7 e do capítulo 8, porque no capítulo 7, nós vamos entender que Paulo está dizendo que a lei não é capaz de trazer a justificação que os homens precisam. Porque ninguém é capaz de cumprir a lei sem errar em um só ponto. Mas quando chegamos no capítulo 8, ele começa dizendo que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é tão gostoso a gente entender que em Cristo agora nós somos perdoados. Falhamos, erramos, estávamos perdidos, éramos órfãos, mas o Senhor nos resgatou através desse sacrifício. E eu particularmente tenho uma atenção especial a todo o capítulo de Romanos, a todo o capítulo 8, porque ele traz a grandeza da revelação da nossa filiação. Mas eu quero convidar você especificamente para o versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. É quase um textuário para muita gente, né? Porque essa passagem diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Já falou muitas das vezes esse versículo? Em vários momentos das nossas circunstâncias, nas adversidades e nas bonanças, nós trazemos essa expressão. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. E Paulo vai trazendo essa mensagem aos irmãos de Roma. E Deus traz essa mensagem ao nosso coração. E nós queremos ressalvar aqui nessa noite 3 verbos que estão conjugados neste versículo. O primeiro dele é saber. O versículo começa dizendo: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. O verbo saber, por causa da literatura grega, da fala grega, vai trazer uma mentalidade muitas das vezes equivocada para a gente. O que você pensa sobre o verbo saber? Qual é o conceito da palavra saber para você? Talvez a sua resposta, quando se faz essa pergunta, é que o verbo saber vai trazer o sentido de informações, pesquisas, conhecimento. Mas o que o apóstolo Paulo está fomentando aqui para a gente,
O que o apóstolo Paulo, que Deus quer falar com a gente nessa noite, não está no âmbito do conhecimento. E nós vamos aqui caminhar em algumas passagens que nos traz esse entendimento. O que o apóstolo Paulo, e que Deus está falando com a gente por intermédio do apóstolo Paulo, está falando sobre experiências. Está falando sobre provar, sentir o sabor. Se a gente abrir a nossa Bíblia em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11 ao versículo 13, nós vamos entender o que é este sabemos que o apóstolo Paulo escreveu, que Deus ordenou a Paulo que escrevesse. Paulo teve experiências e ele disse assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado. E quando ele escreve aos irmãos de Filipe, ele diz essas palavras. Por quê? Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. O que Paulo está falando? Eu tenho uma vasta experiência. Eu sei passar, eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí Paulo termina, ou dá a sequência à próxima frase dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo aqui para nós é que quando nós lermos, quando nós olharmos para Romanos capítulo 8 e versículo 28, nós precisamos entender que saber que Deus faz com que todas as coisas contribuem para o nosso bem, não quer dizer somente o conhecimento, somente o entendimento. Essa mensagem é mais profunda, está dizendo da experiência de andar com Deus, da segurança que nós temos em Deus, que nós sabemos que as circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas ruins, está conformando o plano de Deus na nossa vida. Quer ver outra passagem que vai mostrar sobre a diferença de saber no âmbito de conhecimento e saber no âmbito da experiência que nós acabamos de ler? Porque o que nós lemos agora em Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13, está falando de experiência. Paulo está dizendo isso por convicção. Eu me sinto alegre. A minha alegria não está baseada nas circunstâncias que eu possa enfrentar. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque ele tinha essa convicção de Romanos 8 e 28. Mas se nós formos para João capítulo 11, do versículo 20 ao versículo de número 26, nós vamos entender o que é o conhecimento somente no âmbito intelectual. Paulo teve experiência com o próprio fato. Paulo teve experiência com passar fome, com enfrentar dias difíceis. Paulo teve as suas experiências particulares. E eu vou dizer, nós também temos as nossas experiências particulares. No texto que nós estamos falando de João capítulo 11, está em ênfase aqui Marta. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Primeiro ato de conhecimento intelectual. Se o Senhor tivera aqui, Lázaro não teria morrido. Segundo ato intelectual de conhecimento de Marta é esse: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta declara mais uma vez, afirmando o seu conhecimento intelectual, dizendo: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta foi ter com Jesus,
Mas Marta estava falando com Jesus só no âmbito do conhecimento. Eu já ouvi a tua palavra, eu já processei, eu já memorizei o que o Senhor disse. O Senhor pode trazer o meu irmão de volta no grande dia. Sabe o que era isso? Marta tinha a informação, mas Marta não tinha a experiência. Marta tinha o conhecimento, mas Marta não provou. Aí a diferença de nós declararmos Romanos 8:28 com experiência com Deus. Deixa eu te perguntar, faz quanto tempo que você está andando com Deus? Talvez você está processando aí, deixa eu fazer a conta aqui. Quanto tempo faz que você ouve falar das grandezas do Eterno? Talvez a sua resposta para mim é: pastor, eu sei disso desde quando eu era pequeno. Mas eu quero te dizer nessa noite o quanto você já experimentou e tem essa convicção de que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Para nós entendermos ainda, para muita gente, melhor dizendo, para muitas pessoas, Romanos 8:28 se tornou um mantra. Qualquer coisa elas pronunciam Romanos 8:28. Mas talvez pronuncia sem esse entendimento. Se nós entendêssemos isso, nós não reagiríamos como reagimos tão negativamente quando as coisas não fluem conforme a nossa vontade. Quando as coisas não estão em conformidade com a nossa ótica, com o nosso plano, com o nosso objetivo, se nós entendêssemos de fato, com experiência de Romanos 8:28, nós não reagiríamos negativamente. Filipenses 4:11-13, que nós lemos aqui do apóstolo Paulo, declara isso. Paulo experimentou e termina dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. E olha que Paulo passou por nudez, fome, tragédias. O problema é que muitas das vezes nós estamos com os olhos muito mais na bênção de Deus do que o que está acontecendo ao nosso redor. Nós estamos buscando que Deus satisfaça os nossos pedidos, as nossas necessidades, porque o que está movendo a nossa vida é o externo, e não o relacionamento com Deus, e não a experiência da caminhada com Deus. Outras pessoas acham que agindo de uma forma justa tão somente, Deus vai se agradar dela de tal maneira que vai fazer as coisas fluírem de uma forma tão boa que nada lhe sucederá. E aí a gente entende em Isaías 64:6 que a nossa própria justiça não passa de trapos de imundície. Olha o que diz aí Isaías capítulo 64 versículo 6. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Porque não é o que nós fazemos para Deus que vai mover o coração de Deus em o nosso benefício. Isso não é experiência com Deus. Isso quer dizer conhecimento intelectual e, olha, muito mais interesse naquilo que Deus pode me oferecer. Eu acho muito triste quando eu ouço uma mensagem que coloca Deus num patamar de pai que atende às nossas necessidades, sem ao menos observar qual é a motivação do nosso coração. Porque Deus dá, Deus abre portas, Deus faz, Deus acontece, e aí faz com que as pessoas olham para Jesus, caminham com Jesus, muito mais interessado no que Ele vai fazer nessa vida, para a gente se dar bem, do que o que Ele já fez nessa vida, para que a gente caminhe aqui de forma completa e segura, e ainda com os olhos na eternidade que nós passaremos com Ele. A gente precisa entender algo: nada é por nós mesmos. Sabe por que nós somos recebidos diante de Deus? Nós somos recebidos diante do Senhor por causa do sangue vertido na cruz do Calvário.
Nós somos dependentes do sangue de Jesus, que purifica os nossos pecados, assim como nós somos dependentes da justiça de Deus, que é apresentada diante do Pai. E ali sim nós somos justificados, junto com Jesus. O acesso a Deus agora já não é mais pelo que nós fazemos, mas é pelo que Jesus fez. Única e exclusivamente assim. Isso coloca por terra a nossa tese de que se nós agirmos caridosamente, se nós fazemos boas obras, nós alcançaremos o privilégio da comunhão com Deus. Errado. Comunhão com Deus só tem um meio, só tem uma forma, um único fluxo. Jesus é o único meio do homem ter comunhão com Deus. E a gente precisa ter essa certeza. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem. Nós temos que tomar cuidado com a espiritualidade utilitarista que nós estamos vendo nesses últimos dias. Deus é bom só se Ele fizer coisas boas. Deus é o meu Senhor só se tudo caminhar em conformidade com as minhas satisfações. Se isso não acontecer, Deus não é tão bom assim. Isso é conhecimento de Deus no âmbito intelectual. Porque no âmbito de provar Deus, de experimentar Deus, a gente sabe que Deus permite que coisas boas acontecem com os justos e com os justos. Tudo que acontece no mundo acontece para ambos. A única diferença que difere é que aquele que crê no Senhor já não vive mais movido pelas circunstâncias, como foi tema da mensagem de semana passada. Nós vivemos agora não pelo que vemos, nós nos movemos pelo que cremos. A chave para nós entendermos, ou para nós continuarmos compreendendo o saber de Romanos capítulo 8 e 28, é voltar um versículo. Vamos voltar um versículo? Está com a sua Bíblia aberta ainda? Romanos 8, versículo 28, volta um versículo. Olha a chave da nossa compreensão. Deus está virando a chavinha para a gente aqui, como o pastor Isaías pregou na mensagem que ele disse. Deus está fazendo a gente enxergar que Romanos 8 e 28 não é um mantra que vai trazer para a nossa alma quietude só por causa do conhecimento de Romanos 8 e 28. É muito mais profundo, é pela experiência de quem é Deus, é pelo saber quem é o Senhor, é por saber qual é o nosso acesso com o Pai, é por entender o que Ele está fazendo, qual é o objetivo dEle em nós, que nós vamos seguir de forma segura, de forma com plena satisfação e alegria. O que a tua Bíblia diz aí? Porque aqui nós estamos lendo na Nova Versão Internacional esse versículo. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabe por que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito? Porque Romanos capítulo 8, versículo 27, nos traz a resposta. E aquele que sonda os corações. Quem sonda os nossos corações? O próprio Cristo. Ele é o mesmo que andou com os fariseus, com os discípulos, e quando as pessoas estavam com ele em algum momento da manifestação do reino de Deus, do poder de Deus, questionava ele a respeito do que estava acontecendo. E antes das pessoas verbalizar isso de forma audível, ele já respondia, porque ele sonda os corações. E o que nos traz alegria é que Jesus intercede por nós. Sabe qual é a intenção do Espírito Santo? E eu te pergunto, você sabe o que o Espírito Santo está fazendo em você? Você sabe o que o Espírito Santo nesse exato momento está fazendo em mim e em você? Talvez a gente restrinja o Espírito Santo em apenas nos consolar. Talvez a gente olhe para o Espírito Santo somente como Paulo aqui diz, que ele intercede diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Talvez a gente olhe para o Espírito Santo apenas como aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Mas eu quero ir além com você. O Espírito Santo não faz apenas isso.
O papel do Espírito Santo na gente é amplo. É tão lindo porque ele diz assim, que Jesus sonda os corações, mas ao mesmo tempo ele conhece qual é a intenção do Espírito. E qual é a intenção do Espírito em nós? Qual é a intenção do Espírito Santo morando dentro da casa que é o nosso coração? O Espírito Santo quer nos fazer viver o plano de Deus. Quer nos fazer compreender e experimentar essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. O Espírito Santo quer que a gente caminhe aqui de forma convicta. Ele não quer que a gente caminhe aqui de forma mediana, mas de forma excelente. Por quê? Porque o verbo nos diz isso. Nós sabemos. E só sabe quem tem essa experiência. Uma das coisas que nós não podemos esquecer é que Deus tem um plano com todos. E quando nós olhamos para Jeremias, capítulo 29, versículo 11, nós vamos enxergar o que é que o Espírito Santo está fazendo. Olha lá, ele está contribuindo para que isso aconteça com a gente. A mensagem de Deus para Israel alcança os nossos corações, como ele diz, porque sou eu que conheço o quê? Os planos que tenho para vocês. Se Deus sabe os planos, Cleudes, que Ele tem para a nossa vida, sabe o que Ele está fazendo? Ele está fazendo com que o Espírito Santo nos traga a compreensão completa, eminente, que Ele confirme em nós que há um plano de Deus e nós precisamos caminhar, quer sejam dias bons, quer sejam dias ruins, sabendo que todas as coisas estão contribuindo para a culminação desse plano, para a conclusão desse plano que Deus tem. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo o quê? Prosperar, e não está falando somente de riqueza, porque prosperidade não está naquilo que a gente pode tocar. E não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. É assim que o Espírito está trabalhando em nós. É por isso que Paulo diz o quê? Que aquele que sonda os nossos corações conhece a intenção do Espírito. E qual é a intenção do Espírito? É confirmar em nós, é abrir os nossos olhos para enxergar o que o Pai tem para os seus filhos. E o Pai tem o melhor para você. Hoje você pode estar enfrentando uma dificuldade, a alma pode estar aflita, você pode ter chorado no dia de hoje, mas deixa eu te dizer, se você experimentou a graça de Deus, algo em comum acontece nessa noite. Você está sendo conformado à imagem e semelhança do Filho, porque tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Aleluia. Por que o nosso coração fica tão angustiado? Por que a gente fica tão deprimido? Ele traz ao nosso entendimento a verdade de quem nós somos e qual é o plano de Deus. Quando vivíamos conforme as nossas vontades, nós não tínhamos condições de entender o plano de Deus. Mas agora, Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, voltou para o Pai, mas enviou o Espírito, e Ele sabe o que Ele está fazendo. Aleluia! A gente não pode atrelar o plano de Deus somente nas coisas boas. A gente não pode atrelar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus em apenas Ele satisfazer as nossas necessidades. Não, é mais amplo que isso. Vamos ver o que Paulo diz aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Tudo vai dar certo. Aleluia! Tudo vai dar certo. O Espírito sabe o que Ele está fazendo. Vai dar certo, Ezequiel. Vai dar certo, pastor Isaías. O Espírito sabe o que Ele está fazendo, Diego. Nós vamos chegar ao lugar seguro, Micael, porque tudo vai contribuir para o bem. Quer seja nos dias bons, quer seja nos dias ruins, Deus está no controle. E é Ele que enviou o Espírito para nos fazer entender que o plano dEle é o melhor. Aleluia! O que é que Paulo diz? Olha o que Paulo traz para a gente descansar e não viver mais somente no intelectual, mas na experiência do saber. Estou convencido. Do que, Marcos? De que aquele que começou a boa obra em vocês, em nós. O que está lá, Hermes? Ele vai completá-la.
até o dia de Cristo Jesus. Está entendendo? Saber que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus é andar olhando para Deus, confiando em Deus, seguro em Deus e não nas circunstâncias. Porque se eu sair daqui hoje, eu perder o meu emprego, eu continuo entendendo que Deus está movendo sobre a minha vida e me levando aonde Ele quer, para que eu entenda que não é as coisas externas que produzem em mim satisfação, alegria e convicção, mas é o que Ele fez no Calvário e é o que o Espírito está fazendo dentro e não fora. Será que a gente está nesse nível de maturidade? Será que chegamos a esse nível de maturidade, Anderson? Adélia? De compreender que Deus está trabalhando em nós. E que o Espírito tem um plano e Ele está executando o plano dele em nós. Por isso não endureça o seu coração ao ouvir o que o Espírito Santo está falando com você. Porque talvez você está em casa agora e está resistindo e dizendo assim: não, Deus não provoca o mal e nem a dor. Eu vou te dizer uma coisa: se nós olharmos apenas por este lado, nós sempre teremos Deus como alvo daquele que pode satisfazer as nossas necessidades. Mas se nós olharmos e entender que Deus tem um plano, e neste plano Ele vai nos levar de forma segura ao objetivo, você vai deleitar, vai dormir em paz, vai descansar, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. E isso é experiência. Já pensou que quando Paulo estava enfrentando a fome, a nudez, ele voltasse para Deus e dissesse: Deus, cadê o Senhor? Se Paulo, no momento em que ele estivesse apanhando, vivendo tragédias, como a gente vê em Atos, a vivência de Paulo, as viagens missionárias de Paulo, queridos, deixa eu te dizer, Paulo reúne os irmãos em Coríntios, pega o cinto dele, amarra as mãos, amarra os pés e fala assim: olha, o dono desse cinto vai viver muitas dificuldades em Jerusalém, e quem me revelou foi o Espírito. Será que nós temos essa maturidade? Talvez você fale assim: pastor, o senhor gosta muito de falar sobre sofrimento. Não, queridos, o que Deus está fazendo com a gente é desconstruir uma mentalidade de triunfalismo, onde tudo combina na nossa vontade, independente se a motivação é boa ou errada, se o benefício é coletivo ou individual. Pense bem, Deus nunca trabalha no individual, Deus sempre trabalha no coletivo. Aquilo que Ele está fazendo em você vai reverberar nos que estão à sua volta. E aí vai ser uma cadeia, e os outros serão transformados, e outros serão, e Cristo vai se tornando conhecido. Foi assim com Paulo, é assim com a igreja. O mover de Deus é dessa forma. A gente não pode perder de visão que aquele que começou a boa obra, Ele vai completar. Aleluia. Você crê nisso? Você concorda que o Senhor está trabalhando de forma poderosa? Podemos até não compreender. Mas deixa eu te dizer, a gente pode descansar. Podemos descansar na intenção de Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. As nossas respostas, a resposta das nossas perguntas, podem até não chegar, mas a convicção do nosso coração, que o Espírito está nos conformando ao plano que Deus tem, e são planos de paz, para nos dar o fim que a gente deseja. Você pode ficar até por um momento entristecido, como Paulo diz lá em 1 Coríntios, se não me foge a memória, capítulo 4, né? Mas você não está destruído, sabe por quê? Porque assim, a gente sabe como a jornada vai terminar. Nós não estamos andando às cegas. Quem chora demasiadamente, quem faz birra, quem bate o pé, é porque ainda não tem essa noção de que Deus, de fato, está usando todas as coisas para nos conformar à imagem do Filho. Que Deus está trabalhando de todas as maneiras, nos lapidando, nos moldando. Tudo é para nos levar de forma segura ao objetivo que Ele tem para conosco. Olha só, vamos ler Hebreus capítulo 2 e versículo 13 para a gente terminar essa parte. Que a gente possa fazer desse cântico o nosso cântico, desse versículo o nosso versículo dessa semana. E também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Que a nossa mensagem seja essa: nele colocarei a minha
confiança. Por quê? Porque agora você já não somente sabe, mas você já tem agora a prova. Você já experimentou que Deus é um Deus que vai permitir processos, mas vai fazer com que os processos os edifiquem, que os processos nos façam crescer, para chegar no objetivo de forma segura, de forma completa. Vamos ver o que dá em Efésios capítulo 1, do versículo 18 ao versículo de número 21. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam o quê? Sejam iluminados. Para quê? A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, fazendo o quê? Ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Que o nosso coração seja iluminado por esta verdade. Porque se o nosso coração for iluminado por esta verdade, sabe o que vai acontecer? Nós vamos caminhar de maneira segura. Nós não vamos caminhar nos sabemos de forma de conhecimento intelectual. Nós vamos caminhar nos sabemos de forma de experiência, de ter provado um Deus que é capaz de realizar o que a gente não pode realizar, fazer o que a gente jamais poderia fazer. Quando tudo terminar, quando esse processo terminar, porque a gente sabe que a jornada vai terminar um dia, nós estaremos diante dele. Deixa eu te perguntar, isso ainda arde o seu coração quando se fala que nós estaremos diante dele? E naquele dia, o Senhor vai cantar um cântico que está em Salmo 22 e 22. Vamos ver o que o Senhor vai cantar? Aleluia! Proclamarei o teu nome aos meus irmãos. Na onde? Na assembleia te louvarei. Por quê? Porque ele viu que a obra das suas mãos culminou, terminou. O fruto do seu trabalho é precioso. Por isso não desanime, não duvide de Deus, não coloca Deus comparado aos homens, porque os homens falham, mas Deus nunca falha. Os homens frustram, os homens mentem, os homens a mudança de opiniões, mas Deus, Ele é estável, Ele é imutável, Ele não muda. Está entendendo? Nele você pode dizer: eu confio que tudo está contribuindo, porque o Senhor Jesus sonda o meu coração, e Ele sabe a intenção do Espírito, e o Espírito intercede por nós diante do Pai. Eu sei o que Ele está fazendo. O gostoso de andar com Deus é que a gente não anda às escuras, nós não andamos de forma insegura. Andar com Deus é andar de forma convicta, porque na vida a companhia, e no porvir a morada eterna. Aleluia, aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Terminamos aqui, saber como experiência e não como conhecimento intelectual. Quando sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, nós temos que pensar nos dois outros verbos que vêm pela frente. Nós temos que pensar no nosso amor para com o Senhor e no nosso chamado. Porque o versículo é esse. Podem voltar por gentileza a mim. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus, e agora sabemos porque experimentamos Deus, age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Tem uma prerrogativa: daqueles que o amam. E aí eu pergunto a você: você ama Deus? Doeu quando eu precisei parar para meditar nisso,
Porque a palavra de Deus é espada. E eu sou igual a você que está nos assistindo aí do outro lado dessa tela, igual os irmãos que estão aqui presencialmente. Nós somos iguais, nós somos humanos. Você ama a Deus? E eu louvo a Deus porque Ele alinha o que Ele tem preparado para o seu povo. E o que nós estamos estudando aqui na semana é que o nosso relacionamento vertical, ele culmina no nosso relacionamento horizontal. Se nós amamos a Deus e temos um relacionamento afinado com Ele, o nosso relacionamento com o outro também vai estar afinado. O amor a Deus deve ser o que nos move. Há muita gente que usa o que Paulo escreve dizendo, porque o amor de Deus nos constrange. Será que constrange mesmo? É tempo da gente refletir. É tempo da gente voltar para dentro. Porque não dá para fazer de conta. Ei, a Deus ninguém engana. A gente pode ter uma postura que parece revelar santidade, devoção a Deus, mas Deus olha para dentro e Ele sabe se a gente o ama ou não. O amor a Deus deve ser o que nos move. Jesus amava o Pai e tudo que Ele fazia na vida, porque a vida não pode ser relacionada ao que é sagrado e o que é secular. A vida não tem dualismo, a vida é apenas uma, e todas as áreas da nossa vida, se é que eu posso usar essa expressão, precisa estar entregue ao Senhor. Precisa servir ao plano dEle, ao propósito dEle, não por imposição ou obediência cega, mas por devoção, por entrega, por de fato se constranger com o que Ele fez primeiro por nós. Eu já falei que Jesus é esse exemplo, né? Estou imbuído com a vontade do Pai. A minha comida é a vontade do Pai. Meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Eu vos anuncio o reino do meu Pai. Eu vos ensino a oração que chega diante do meu Pai. Tudo que Jesus estava fazendo estava alinhado com o propósito do Pai. Se a gente for a João capítulo 20, ou melhor, João capítulo 21, né? Nós vamos encontrar ali Jesus aparecendo para os seus discípulos. Quando Jesus aparece para os seus discípulos em João capítulo 21, Pedro tinha voltado a pescar. Pedro tinha levado algumas outras pessoas, porque quando ele disse assim, eu vou pescar, outros foram com ele também para pescar. A Bíblia diz que estava junto Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Eles entraram num barco, pescaram e aí amanheceu. Quando amanheceu, Jesus foi ter com eles. Pergunta de Jesus é: ei, pegaram alguns peixes? Nada. Jogue a rede. Jogue a rede. Jesus pergunta para eles: filhos, não tendes nada para comer? Eles responderam não. Versículo 6 diz assim: ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiam puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Sabe aproximadamente quantos peixes eram? 153 grandes peixes. Mas sabe o que é mais lindo? Jesus deu a ordem, eles pescaram e agora tiveram que trazer à beira da praia. Mas quando chegaram à beira da praia, Micael, sabe o que já tinha? Fogo e peixe. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus não depende de nada do que é da gente. Deus não depende de nada. A gente acha que a gente é capaz de plantar, de colher, de fazer, de realizar. Deixa eu te dizer uma coisa: se nós não formos plantados por Ele, nós fomos plantados ou pelo homem ou pelo próprio diabo. Quando eu li isso, meu coração chega a tremer. Se você quer a prova disso, Mateus 15, versículo 13, vai estar essa verdade. Existem 3 tipos de plantação. A primeira responde aqui. Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes.
Existem três tipos de plantio: o plantio do pai, o plantio do diabo e o plantio do homem. E esses dois últimos o Senhor vai arrancar. Não age como se você não dependesse de Deus, porque a nossa maior expressão de amor está em uma total dependência em tudo na vida. Desde a salvação até o descanso está em Deus. Nós não somos capazes de fazer nada sem Ele. E é tão lindo porque quando Ele está falando com os discípulos, na noite que antecede a sua prisão, Ele vai dizer para eles assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Talvez hoje o nosso orgulho está sendo quebrado hoje, porque a gente é orgulhoso em nós mesmos. Quando nós estamos com saúde, quando nós temos a capacidade de realização, parece que somos nós que estamos fazendo, e nós duelamos com Deus. O que nós entendemos aqui em João capítulo 21, quando Jesus vai ter com eles, é que Jesus não pediu o peixe deles para assar. Jesus ofereceu do peixe que Ele tinha para eles comerem. Então é em Jesus que a gente consegue realizar, e não na nossa própria capacidade. A ordem foi de Jesus, a pesca foi porque Jesus deu a dica, mas quando chegaram à tona, é Jesus quem oferece para eles o de comer. Tudo que fazemos deve ser baseado no que Cristo fez, no que Ele realizou. Mas quando nós continuamos em João capítulo ainda 21, nós vamos ver que a história continua. Jesus tinha algo a realizar com um dos discípulos que estava profundamente amargurado pelo que acontecera dias anteriores. Esse discípulo é Pedro. Jesus queria trabalhar com Pedro. Jesus queria curar e restaurar a vida de Pedro, para que Pedro, todas as vezes que tivesse acesso a uma fogueira, não voltasse atrás, não reclamasse, não chorasse, não vivesse amargurado. Jesus queria curar a ferida que estava aberta no peito de Pedro. O que é que Jesus faz? Depois de ter comido, no versículo 15, ele diz assim: Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Tu me ágape mais do que esses? Ele disse assim: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te filéu. Jesus responde para ele: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus volta para Pedro e pergunta: Simão Pedro, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Jesus sabe não onde ir, Diego. A gente pode fazer tipo com Deus. E eu acredito que quando a gente está fazendo tipo com Deus, Deus olha para a gente e fala assim: até quando você vai agir assim? Se eu sei de fato quem você é, por dentro e por fora. Não dá para fazer tipo com Deus. Terceira vez ele pergunta para Pedro: Simão Pedro, ou Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas, pastorei o meu rebanho. Mas ele se baseia esse amor não porque Pedro vai cuidar das ovelhas. O cuidar das ovelhas que Pedro está sendo incumbido nessa pergunta está atrelado à pergunta inicial de Jesus: tu me amas? Porque às vezes a gente acha que nós vamos demonstrar o nosso amor a Deus nos relacionando bem com os outros. Não, não, não. O primeiro ato de relacionamento sadio com Deus é amá-lo com toda a intensidade, como ele resumiu no mandamento: ame a Deus de todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua capacidade. É um relacionamento de amor extremo, intenso. Oh, querido, se não for dessa forma, não adianta fazer nada para Deus, porque Deus não está interessado no serviço, Deus está interessado na essência. Deus não vai aceitar a nossa performance,
em contrapartida ao nosso amor por Ele, não vai. A pergunta para Pedro é: tu me amas? O primeiro ato é esse: eu te amo. E esse amor precisa ser verdadeiro, porque Deus sonda os nossos corações. É tão sério que quando nós amamos alguém, nós passamos a amar as coisas que essa pessoa ama. Já percebeu? Vou usar as pessoas que estão enlaçadas, as pessoas que amam. Quando a gente casa, a gente passa a amar o que a esposa ama, e podemos dizer que a esposa também passa a amar o que a gente ama. Claro, existem as suas exceções, tá? Senão alguém vai fazer alguma cobrança indevida. Mas a grande maioria há um consenso. A grande maioria passa a ter esse olhar. Assim como a gente tem a predisposição de passar a gostar daquilo que a pessoa que a gente ama gosta, a gente tem a propensão também de passar a odiar aquilo que a pessoa odeia. É por isso que quando nós amamos a Deus, nós temos condições de amar o perdido. Quando nós amamos a Deus, nós temos condição de amar o nosso irmão, independente da sua personalidade, independente de como ele chega, independente de como chega o seu caráter quando ele recebe a graça. E na mesma medida, nós temos a mesma aversão que Deus tem ao pecado. Deus odeia o pecado, Deus se aborrece com o pecado. O nosso coração também caminha junto com aquilo que Deus sente. Por quê? Porque nós o amamos. Se amamos o que Ele ama, odiamos o que Ele odeia. Nunca se esqueça que a sua vida, que a nossa vida, precisa estar alicerçada no nosso amor para com Deus em primeiro lugar. Se você não ama a Deus, se você não tem essa intensidade de amor para com Deus, todas as demais coisas estão comprometidas, porque Deus aceita tudo aquilo que é feito por e com amor. Por amor a Ele e com amor, porque Ele já derramou do seu amor sobre o nosso coração. Eu comecei a pensar que Romanos capítulo 8 e versículo 28 é um versículo, mas há tantas verdades dentro dele que vai fazer a nossa cabeça passar a semana toda pensando: será que eu estou entendendo de fato o que Deus está fazendo para culminar no bem que Ele tem para a minha vida? Será que eu estou só sabendo, e aí quando acontece eu fico perdido, eu fico atordoado? O que está acontecendo? Está na hora de refletir, porque as nossas convicções não podem ser abaladas. Se as nossas convicções não estiverem na rocha, logo quando vier a tempestade, será casa de areia que não vai suportar. Hoje é noite de revisar, hoje é noite de refletir, é noite de voltar a entender. Será que eu estou entendendo que o Senhor está trabalhando para conformar a minha vida ao seu plano? Porque não é a nossa vontade que prevalece. Deixa eu dizer uma coisa: o que nós estamos estudando em Romanos diz que o fato de Deus julgar aqueles que inverteram a glória de Deus, que passaram a criar os seus próprios deuses, a maneira que Ele pune essas pessoas não é castigando elas aqui, enviando uma praga. Não, não. Sabe o que Deus faz? Deus as entrega aos seus próprios prazeres. Sabe o que é isso? Elas vão achar que o caminho que elas estão caminhando é para caminho de satisfação, é caminho de alegria, é caminho de paz, mas o final deste caminho é morte. Por isso que é importante a gente ficar na mão dele. E não é na mão para ser fantoche, é na mão porque somos filhos e Ele quer o nosso melhor. Ele está nos preparando e nos enviando para o destino que Ele tem. Aleluia! Vamos ver o que Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 4 ao versículo 6. Aleluia. Há um processo que acontece com a gente, e Paulo fala isso com muita clareza. Paulo diz assim: embora eu mesma tivesse razões para ter tal confiança. Paulo era um homem culto, estudado, hein? Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, para confiar em si mesmo, eu ainda mais. Deixa eu te dizer uma coisa: para os judeus isso era o ápice. Circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel e da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu,
que quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O cara era o máximo. Nos seus dias não havia alguém tão zeloso comparado a Paulo. Mas ele vem com a triste notícia pela frente. Nós vamos ler os versículos a seguir. Por gentileza. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda. Por quem? Por causa de Cristo. Será que isso é amor? Será que isso é amor? Paulo amava a Cristo, Paulo amava a Deus de tal maneira que ele está dizendo: o que eu aprendi até agora, o que eu fui até agora, de nada vale, eu quero começar de novo. Eu quero começar agora em Cristo. Melhor escolha de Paulo. Sabe o que Paulo tinha por Cristo? Afeição. Guarde essa palavra. Afeição era o que Paulo tinha. A afeição de Paulo era tão grande que ele escreve na mesma carta, no capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 5, essas palavras para a igreja. Vamos ver? Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, o que a gente precisa fazer? Completem a minha alegria. Fazendo o quê? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. O amor nos molda, nos conforma à imagem do Filho. Nada faça por ambição egoísta, porque Deus não trabalha na individualidade. Ou por vaidade, porque Deus não recebe glória humana. Mas humildemente, faz o quê? Considerem os outros superiores a si mesmo. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu estou aqui disponível para servir você. Estou disponível para servir a cada um, porque o amor se revela na capacidade de fazer o que Jesus fez. Quando ele termina de cear com os discípulos, ele se senta com eles, ele pega uma bacia, um pano, e agora o que ele vai fazer? Ele vai servir os discípulos lavando os seus pés. E quando questiona ele, aquilo que ele fez, ele volta para os discípulos a fala dizendo: faça aquilo que eu fiz. Servir. Cada um cuide não somente dos seus interesses. Está vendo como que agir no amor de Deus é coletivo e não é individual? Mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês, qual? A mesma de Cristo Jesus. Esse amor, é este amor que Paulo está expressando aqui para a igreja. É o amor que nós devotamos ao Senhor em primeiro lugar, que nos leva a uma vida de oração. Está fraca a nossa oração? E não é fraca, porque tem gente que acha que tem oração forte e oração fraca, né? Eu não conto na Bíblia nada de oração forte nem fraca. Eu encontro gente que ora. Gente que vai ao trono da graça e que rasga o coração e que fala com Deus. E Deus ouve as orações. É por amor que a gente vai ao Senhor em oração e coloca tudo diante dele. É esse amor que nos leva à leitura cotidiana, diária da palavra. É esse amor que nos leva a contemplar o Senhor e ter satisfação dele ser o Salvador, mas também dele ser o régio dominador sobre as nossas vidas. É esse amor que nos traz a disposição de servir. É esse amor que é a base da nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa. Paulo sabia o que ele estava escrevendo quando ele disse Romanos 8, 28. Sabemos. Vamos ler de novo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se a gente ama o Senhor, as coisas estão sendo conformadas ao plano que Deus tem estabelecido para nós. E ele termina dizendo daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nesse chamado eu queria que ficasse uma lição de casa aqui para nós, porque nós estamos terminando. Queria que você lesse agora, nessa semana, que você ficasse meditando em Efésios capítulo 1. Nós vamos encontrar as disposições do que nós vamos falar sobre o chamado, a carta aos Efésios.
Se nós não entendermos o nosso chamado, nós não entenderemos o que significa a cooperação do Senhor com a gente. É a compreensão do nosso chamado que vai tornar a razão da sua existência, da existência do chamado na vida de um cristão. Vamos ver o que está em Efésios capítulo 4, versículo 1. Se o Ministério de Louvor quiser já se movimentar e vir para cá, vão ficando à vontade, que são mais 10 ou 15 minutos de mensagem, tá? Efésios capítulo 4, versículo 1 diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira, que maneira? Digna da vocação que vocês receberam, Paulo tinha uma preocupação evidente de que se compreendesse qual era o chamado que Deus tinha trago para a igreja. Ele sabe que quando nós compreendemos o chamado de Deus para nós, nós não vamos viver a ermos. Nós não vamos viver de forma vazia, perdida. Vamos ver o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 26. Olha o que Paulo diz sobre quando nós entendemos o chamado. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Para quê? Para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura. Quanto tempo? Para sempre. E aí ele termina dizendo assim: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Quando a gente entende o chamado de Deus para a nossa vida, nós não agimos de forma perdida, sem motivo. Ele termina dizendo: e não luto como quem esmurra o ar. A minha vida, por mais que muitos não entendam, diz Paulo, parafraseando, eu sei qual é o propósito, eu sei quem me chamou, qual é o chamado que eu tenho que prezar. Ele fala aos Filipenses, no capítulo 3, e no versículo de número 12 ao versículo de número 14, sobre esse chamado. Olha o que ele diz: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas o chamado me faz ter essa convicção: eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa é a fala de quem entende o chamado. Essa é a fala de quem vive o chamado. Vou terminar com vocês dizendo 4 coisas que evidenciam o que Deus tem pra gente. E a gente termina. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui, porque olha, o verdadeiro culto que a gente oferece ao Senhor é um culto que a gente entende o que Deus está dizendo. Talvez até hoje a gente não parou para falar sobre Romanos 8 e 28. Talvez até agora a gente não tenha parado para entender o que Deus está dizendo. E a gente acha que tudo, de uma forma assertiva, vai acontecer sem que haja um investimento de tempo para compreensão. E é o que Deus está fazendo aqui. Deus está nos levando a entender que quando a gente conhece, quando a gente experimenta quem Ele é, quando a gente entende que o Filho sonda os corações e que o Espírito Santo está trabalhando para que o plano do Pai aconteça em nós, nós caminhamos de forma segura, já não perdemos mais a razão, já não ficamos mais balançando, mas entendemos que Deus está com a gente e nós estamos sendo trabalhados, moldados conforme o seu plano. Primeira coisa que eu queria que você aí, sobre chamado, marcasse. Primeira coisa, nós somos chamados para ser filhos.
Fomos chamados para ser filhos. Se não me engano, eu não pedi para anotarem, mas está em João capítulo 1, versículo 29 ou versículo 32, que todo aquele que nele crê, que todo aquele que crê em Cristo recebe o direito de ser chamado filho de Deus. Mas se a gente olhar em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16, nós vamos entender que Deus está falando com a gente essa mesma mensagem. Olha só: pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente fazer o quê? Andar em medo, temer. Mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Por quê? Porque o próprio Espírito, esse mesmo Espírito que nos leva agora ao Pai, através do sacrifício do Filho, ele testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Arde o teu coração ao ouvir isso. O teu primeiro chamado é para ser filho. Seja filho. Filho é sensível. Filho é sensível. Eu tenho visto isso, talvez ela esteja assistindo lá em casa. A Maria às vezes se incomoda e se preocupa com a mãe quando ela fica um pouco mais calada. E mesmo que não esteja acontecendo nada, ela vai lá e diz assim: tá tudo bem? Porque filhos são sensíveis. Filhos são sensíveis. E os filhos são sensíveis para entender o que o pai está fazendo, para onde o pai está nos levando. Essa sensibilidade precisa habitar em nós, porque o Espírito Santo veio, Cleudson, para dizer: agora vocês são filhos. Filhos ouvem, filhos acatam, filhos obedecem, filhos vivem o plano da família, o objetivo da família. Filhos se alegra nos planos dos pais. A gente precisa entender que o primeiro chamado de Deus para a gente é nos tornar filhos. Vamos ver Romanos 8 e 29. Deus está fazendo isso com a gente, olha só. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Marcos, deixa eu dizer uma coisa aqui. O que nós estamos ouvindo, a mensagem que termina aqui falando sobre chamado, revela que o Pai também tem alegria em nós, porque o Espírito está nos conformando à imagem do Filho. E esse Filho é o Filho que estava no madeiro, no batismo. E o Pai olha para ele e diz assim: eis aí o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus se alegra com seus filhos. Nós temos um irmão primogênito, e o Espírito está nos conformando à imagem desse filho, porque ele agrada ao Pai. E como filhos semelhantes, nós agradaremos ao Pai também. Segunda coisa, nós fomos chamados para ser santos. Aleluia. Chamados para ser separados. É tão interessante que eu parei para pensar um pouco nessa passagem. E a gente entende que às vezes, chamado para ser santo é apenas ser consagrado, e a partir daquele momento deixar de fazer um monte de coisa. Eu deixei de praticar um monte de coisa. Mas é uma verdade, queridos, Deus nos chamou para ser santo, porque apesar de deixar um monte de coisa, tem um monte de outras coisas para serem feitos. Vamos ver o que está em Efésios capítulo 2. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus. Para quê? Para fazermos boas obras. E que obras são essas? As quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Deus tem um plano perfeito, Cleudson. Ao sair daqui, nós estamos sabendo que somos santos, porque fomos chamados para ser santos. Há um monte de coisa que a gente não faz, mas há um monte de coisa que a gente precisa fazer.
O mundo já não pode mais olhar para a gente e dizer assim: ah, ele fazia e já não faz mais. Agora ele vai olhar e dizer assim: olha, agora mudou. Aquilo que era já não é mais, mas agora estou vendo algo excelente, melhor do que era. Por quê? Porque quem foi chamado para ser santo não deixa apenas de fazer, como passa a ser diferente. Quer ver? Vamos ver Efésios capítulo 4, versículo 25 e 28. Os filhos são chamados para serem santos. Olha o que Paulo diz para os irmãos: portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira, deixar de ser mentiroso. Acabou? Acabou não. Ele diz assim: e agora vocês têm que fazer diferente. Sabe o que é? Falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Eu deixei de fazer uma coisa, mas passo a fazer outra. E essa outra coisa foi o Senhor quem preparou essas boas obras para que nós andássemos nela. Quer ver outro exemplo? Versículo de número 28. O que furtava, o que roubava, não roube mais. Deixou essa bela prática, deixou essa maneira, porque agora ele entendeu o chamado. Ele é filho e ele é chamado para ser santo, mas ele passa a praticar boas obras. E o que ele faz? Antes, trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Deixou de fazer aquilo que era errado, que não estava alinhado com a filiação, mas passou a praticar as boas obras que Deus preparou para que nela nós andássemos. Chamados para ser filho, chamados para ser santo, chamados para ser discípulos. Ô querido, você sabia que cristão não é a forma que Jesus nos chama? É a forma que o mundo nos chama. Porque em Antioquia começou a olhar para aqueles que estavam praticando as mesmas práticas de Jesus e disseram: aí estão os cristãos. Essa é a forma daqueles que não conhecem a Deus olhar para você e dizer: eu estou vendo um cristão, eu estou vendo um cristão. Mas quando Jesus ele olha para a gente, sabe como ele nos chama? Ele nos chama de discípulos. Discípulos. Vamos ver? Mateus 11, 28. Você foi chamado para ser filho. Nós fomos chamados para ser filhos. Fomos chamados para ser santos. E fomos chamados para ser discípulos. Olha o que ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Por quê? Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando ele fala que a gente vai aprender dele, ele está dizendo que todos aqueles que se aproximam tornam-se discípulos dele. São capazes de realizar aquilo que está aprendendo do mestre. Sabe por que ele chama de discípulos? Porque se ele chamasse de cristãos, nós já estaríamos praticando algumas outras coisas que não é propriamente o que ele nos ensinou. Não teria um elo de relacionamento. Mas quando ele chama de discípulos, ele chama a gente para caminhar com ele, para andar com ele, para viver com ele. E os discípulos aprendem não apenas por ouvir, mas por ver o que está sendo feito. Ele te chamou para ser discípulo. Olha o que ele vai dizer para os judeus. No capítulo 8, no versículo 31 e 32 de João, ele vai falar isso. Deus disse aos judeus que haviam crido nele. Disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes aonde? Na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. E aí ele fala uma palavra que está tão conhecida ultimamente: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Discípulos praticam aquilo que o seu mestre ensinou, porque é uma conexão de relacionamento. Precisa andar junto, precisa ouvir,
precisa entender para praticar. E é o que o Senhor está fazendo com a gente. E último que eu gostaria que nós entendêssemos e acatássemos hoje: Ele nos chamou para ser servos. Servos livres. Se a gente olhar para Mateus capítulo 20, versículo 27, nós vamos encontrar o que ele está dizendo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser o servo, deverá ser o escravo. Mateus 23 e 11, ele vai dizer o seguinte: o maior entre vocês deverá ser o servo. Paulo escrevendo aos Coríntios, o que ele vai dizer? Em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Porque embora seja livre de todos, fiz-me servo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Paulo vai escrever para os Filipenses, capítulo 2, versículo 7. O que Jesus fez, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Que a gente possa guardar que Romanos 8 e 28 está muito além de ser um mantra que a gente declara em tempos difíceis ou em tempos de bonança. A convicção de que Deus é o Deus que tem um plano perfeito, e tudo que Ele está fazendo, tudo que Ele está permitindo, está conformando com que a gente enxergue os planos perfeitos que Ele tem. Romanos 8 e 28 está trazendo a verdade que as coisas vão concorrer para o bem daqueles que amam a Deus, porque quem ama a Deus tem um relacionamento próximo com Ele, se constrange com o amor de Deus, não é melindroso. Quem tem um relacionamento com Deus anda com o coração aberto às diretrizes que Ele tem, porque ainda que não se entende o que Ele está fazendo, sabe que Ele vai levar a gente ao final de uma jornada de maneira segura. E todos aqueles que sabem que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam, também entende que foi chamado para ser filho, para ser discípulo, para ser santo e para ser servo. Eu não sei como você está recebendo aí essa mensagem nessa noite, mas eu tenho convicção que o Senhor está alegrando o nosso coração. Nos dias que nós estamos aqui ministrando a palavra do Senhor, eu sinto a graça de Deus nos envolvendo de tal maneira, para que a gente não venha se perder em tempos difíceis, para que a gente não venha se perder em tempos de aflições, para que a gente não venha se voltar como filhos murmuradores contra o Pai, mas venha compreender que o Pai não abandona, o Pai não pune, o Pai envia amor, o Pai abre o nosso entendimento e revela o seu caráter, a sua bondade, para que a gente continue a caminhada em conformação com o Filho, seguros, contentes, completos por dentro, sem ter falta de nada, porque a gente pode dizer por experiência como Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Antes de orarmos, vamos cantar o trecho de uma canção. Eu chamei aqui Ministério de Louvor, ficaram aqui de castigo comigo, é bom porque meus pés já latejam. E é importante estar aqui junto com vocês para adorar ao Senhor. Me perdoe se eu passei dos 10, 15 minutos que disse, mas vamos adorar ao Senhor juntos. O que vamos dizer? Vamos louvar ao Senhor. Você pode fazer isso na sua casa. Estamos terminando, se você quiser, se coloque de pé onde você está aí, e vamos celebrar o amor de Deus que nos alcança, o amor de Deus e a misericórdia que nos perdoa. Ele quer hoje trazer alegria ao teu coração, ao nosso coração, em detrimento ao que nós estamos enfrentando na esfera externa. Tua vida em mim. Você pode dizer?
sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Adore a Ele, celebre aí, faz festa para este Deus. Aleluia. Faz bem, Senhor. Vai chegar. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Como é bom dizer isso. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Vamos dizer. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, e deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Vamos orar? Se você pode, feche os teus olhos aí. Pai, te damos graça nessa noite. Te agradecemos pela oportunidade, Jesus, de ter esse tempo com o Senhor, de ouvir a Tua palavra, de comungar a Tua palavra, compartilhar essa verdade. E é verdade, Pai, que não apenas nos traz conhecimento, mas promove experiência. Nos permite saboreá-la, Senhor, e ter a convicção de que o Senhor tem planos melhores, planos firmes, Pai,
Ainda que nós não entendemos os teus caminhos por serem mais altos do que os nossos, nós confiamos, Pai, no teu plano e descansamos no teu propósito. Nesta noite, Pai, que em cada coração haja esta paz do Senhor, que excede todo entendimento. Que sejamos movidos, Pai, pelo amor que sentimos ao Senhor, porque o teu amor já foi derramado em nossos corações. Já fomos habilitados para amar ao Senhor de maneira, Senhor, profunda, intensa, verdadeira, Pai. Por isso, nesta noite, continua, Espírito Santo, trabalhando o nosso entendimento, trabalhando o nosso coração, nos fazendo compreender, nos fazendo declarar e descansar na verdade de que no Senhor podemos todas as coisas, Pai. Também, Senhor, nos ensina a continuar amando ao nosso próximo, Pai, amando uns aos outros, porque o resultado de ter uma vida de relacionamento, de amor contigo, nos faz, Senhor, fluir em amor aos outros, em amor aos perdidos, em amor às pessoas difíceis, Pai, e proclamar a verdade do Senhor, a boa notícia que é a tua palavra, que em ti nós temos redenção. No Senhor somos justificados, perdoados, resgatados, Pai. Em ti existe esperança que transcende a vida terrena para a vida futura, e a nossa expectativa não está no fim, Pai. A nossa expectativa está em viver a tua companhia dia após dia, experiência após experiência, sempre dizendo, e sabemos que o Senhor age em todas as coisas que acontecem para o bem daqueles que amam ao Senhor, que são chamados, Senhor, pelo teu propósito, chamados para ser filhos, chamados para ser santos, chamados para ser discípulos, chamados para ser servos do Senhor. Que essa palavra, Pai, viva e eficaz como é, promova a edificação, seja motivo da nossa meditação nessa semana, seja motivo, Senhor, do acréscimo da fé no nosso espírito, Pai, para avançarmos. Seja, Senhor, poderosa para transformar as opiniões e os conceitos fora da verdade. Seja capaz, Pai, de prosperar no solo fértil, crescer e frutificar a 30, a 60 e a 100%. Nós dependemos de ti, Jesus. Sem a tua pessoa bendita, nada pode ser realizado. Mas nós queremos descansar em ti, porque estamos ligados na tua vida, estamos ligados em ti, Jesus, para viver este amor e esta graça constante. Permaneça conosco na continuidade da semana. Afinal, não sabemos do futuro, mas confiamos na tua pessoa bendita, porque no futuro, no amanhã, o Senhor também está, assim como o Senhor caminha conosco no hoje. Abençoe todos, Pai, que estão assistindo essa transmissão. Abençoe os aniversariantes de hoje. Abençoe aqueles que estão enlutados, Pai. Consola, conforta os corações. Abençoe, Senhor, e dê graça, Pai, dê saúde aos que estão enfermos. Visita cada lar agora, Pai, cada um dos teus filhos que estão enfermos, que estão assistindo essa transmissão. No teu nome, Pai, nós ministramos cura, nós ministramos a restauração da saúde, porque não é no poder, Pai, que há em nosso nome, e não pelas nossas palavras, mas pela autoridade do teu nome. Manifeste a cura, manifeste a libertação, manifeste, Senhor, ó Deus, a graça para o equilíbrio emocional. Senhor, eu peço sobre esses que estão em depressão, Pai, cura a depressão, seja companhia nesse tempo difícil, Pai, de enfermidade. Eu peço ao Senhor, Pai, aqueles que estão, Pai, com os seus relacionamentos, Pai, conturbados, que o Senhor possa entrar com a tua misericórdia e graça, trazer, Senhor, um ambiente de paz, restaurar, Senhor, os elos dessa comunhão, para que possam fluir na tua graça, experimentando o melhor que o Senhor tem para nós, enquanto caminhamos, Pai, independente da circunstância. Oramos pelas famílias, Pai. Ser a graça e a força de cada família. Ser, Senhor, o propósito, Pai. Seja a rocha de firmeza de cada lar, de cada família. Oramos pelos governos, Deus. Entregamos às tuas mãos o executivo, ó Deus, o legislativo e o judiciário. O Senhor é quem tem o coração do rei nas tuas mãos. Colocamos diante da tua presença, Pai, as nações. Apresentamos, Senhor, cada nação diante dos teus olhos e clamamos por salvação. Gere filhos, Pai, nessas nações. Usa os teus filhos
para gerar outros filhos para Ti, Deus, aonde pisarmos a planta dos nossos pés. Senhor, oramos pelos missionários, Pai, que em tempos difíceis podem estar em dificuldade, ser a provisão, Pai. Use a Tua igreja como, Senhor, resposta de oração para os missionários, para aqueles que estão em dificuldade. Senhor, oramos pelos autônomos, Pai. Oramos por aqueles que estão com dificuldades financeiras neste momento. Entra com a Tua providência, Pai. Eu posso confiar, Deus, não apenas no âmbito do intelecto, mas da experiência, no que o salmista declarou, que ele já foi moço, Pai, e agora avançado em idade, nunca viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência padecer necessidade. Ser, Senhor, a provisão dos lares e das famílias. Que essa semana que nós estamos começando hoje, Pai, possa fluir na dependência do Senhor. Inspira, Senhor, a igreja à oração. Inspira a igreja ao propósito de jejuar para conhecer a vontade do Pai, a andar em unidade, a mover-se como corpo saudável de Jesus. Oh Pai, nós oramos e confiamos a Tua graça, porque o Senhor vai além, Deus, além daquilo que pensamos ou pedimos. Despede-nos da Tua paz, na Tua graça, no Teu amor, na Tua presença poderosa. E que essa semana, Pai, possamos viver mais experiências contigo, porque a cada dia temos a aprender com o Senhor. Te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, viu? Fique com Deus, excelente começo de semana. Nós estaremos juntos agora na terça-feira. Nós estamos estudando a carta aos Romanos. E na terça-feira nós temos aqui um assunto bem importante a tratarmos, que é Romanos capítulo 1, do versículo 26 ao versículo de número 32. É um assunto bem controverso, mas é importante porque a gente sabe que Deus ama o pecador, mas Ele também nos informa dos passos errados, da satisfação dos nossos desejos excessivos, que geram deuses no nosso coração e que roubam a centralidade de Deus. Você está convidado com a gente para participar. Só que a transmissão, você vai receber uma notificação aqui pelo Ministério Arca no Facebook, mas a transmissão será feita pelo YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, entre lá, Ministério Arca Oficial, se inscreve, ative lá as notificações, e lá tem vários vídeos. Os cultos, desde quando nós começamos aqui o isolamento social, todos os cultos estão ali gravados e estão na plataforma do YouTube. Você pode entrar lá e assistir tanto as aulas, como assistir as ministrações dos cultos que nós estamos fazendo. E eu queria também te convidar a participar com a gente do projeto do Cultos nos Lares. A Igreja Forte começa em casa, com oração, com leitura da Bíblia, com o conhecimento de quem é Deus no âmbito da família, da ação do Espírito Santo. Tem sido uma bênção lá em casa, e eu queria te convidar a fazer parte com a gente desse tempo tão precioso. Todas as quintas-feiras a gente senta com a família para meditar num texto bíblico, e a gente tira uma foto, não para se propagar, mas para incentivar outras famílias a participarem desse projeto. Se você puder, tire uma foto, publique a foto com a hashtag Cultuando em Família, e aí saberemos que estamos juntos nesse propósito, levando esse mesmo desejo a outros lares, a outras casas, a outras famílias, para viverem o que Deus tem para elas. Se você quer participar com a gente das ações aqui da igreja, para entrega de cestas básicas para quem precisa, entra nos canais da igreja, tem como você participar. Se você quiser dizimar e ofertar, pelos canais da igreja também você vai encontrar lá todas as informações de como você pode ofertar e dizimar, primeiro para cumprir, para obedecer a ordem de Deus, o que o Senhor nos ensina sobre dízimos e ofertas. E depois você vai estar contribuindo também para que haja manutenção na obra de Deus. E eu quero convidar você para esse tempo especial. Agradecer a Arca Kids, que apresentou aí ontem o culto aqui para as crianças. Foi um tempo tão precioso. Obrigado a toda a equipe, pastora Shirley, Edna, Regina, Daniele, todos os irmãos que participaram, que compartilharam, que convidaram a família para participar. É o tempo de nós tornarmos o nome do Senhor conhecido. Deus abençoe a todos vocês. Igreja, com saudade de vocês, tá bom? Vamos orar para o que vem pela frente. Se o Senhor nos permitir, em breve nós estaremos nos reunindo dentro das diretrizes aí do Ministério da Saúde, da OMS. Mas vamos orando, porque o Senhor é quem dá a última palavra, tá bom? Deus abençoe. Se você pode, estende as tuas mãos. Vamos receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça em nós, não hoje apenas, mas para sempre. Dizemos amém. Amém. Deus abençoe, excelente semana. E terminamos com música, vamos lá?
Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, me dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tuas bondades libertam meu ser. O calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, me dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir teu toque, tua bondade liberta o meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Dizer que és formoso.